Olá pessoal, está começando mais um Minas Rural e no programa de hoje você vai ver produtores de leite e queijo sentem impacto com a pandemia do coronavírus e os técnicos da Emater de Minas Gerais orientam sobre como agir nesse momento. Você já pensou em aproveitar os dejetos da sua propriedade para fazer energia? Nós vamos ver uma experiência em José Raidan, lá no Vale do Rio Doce. Na dica técnica vamos falar sobre o melhor inoculante para a cultura do feijão. E tem receita de quibe de mandioca, que é um tipo de purê com pernil na cachaça. Olha que gostosura! A pandemia do coronavírus, que alterou a rotina no mundo todo, exigindo de todos que podem o isolamento social, já está gerando impactos no comércio do leite. Algumas regiões produtoras aqui de Minas Gerais sentem dificuldade na comercialização da bebida e do queijo. A repórter Valéria Esteves, mesmo em esquema de home office, respeitando as orientações das autoridades de saúde, conseguiu pela internet conversar com vários produtores e representantes do setor que traçaram esse panorama. Na região da Serra Geral, lá no norte de Minas, por exemplo, o técnico da Emater relata que os produtores precisaram doar o leite a entidades filantrópicas porque eles não conseguiram escoar essa produção. Muito leite foi doado para as instituições de assistência a crianças e adolescentes, asilos e distribuídos também na periferia do nosso município. Na zona da Mata Mineira, alguns produtores também sentiram dificuldade em vender o leite. O Guilherme, de apenas 15 anos, filho de pecuaristas lá de Santa Rita do Jacutinga, chegou a nos enviar um vídeo fazendo um apelo para os consumidores. Que quem puder, quando for ao supermercado, faça escolha por produtos lácteos, por produtos de origem de leite, como o leite, o queijo, o iogurte, o queijo, manteiga, requeijão, esses produtos que vêm do leite. Por quê? Porque umas vacas igual essas aqui, elas não esperam 40, 60 dias para dar leite, não. Elas têm que dar leite todo dia. E como os laticínios, o nosso aqui já falou que se não tiver venda, como já não está havendo, vai parar de comprar o nosso leite. Então nós pedimos encarecidamente que quem puder comprar produto de origem de leite. Apesar dessas dificuldades sentidas por alguns produtores, lá na zona da mata, o técnico da Emater de Manhuaçu, que é a mesma região, avalia que não vai ter perda da bebida, já que a produção que deixa de ser captada por um laticínio tende a ser absorvida por outro. Apesar de alguns problemas, como o fechamento de alguns laticínios ou a diminuição da captação do volume de leite por outros, a tendência é que os outros laticínios absorvam essa produção, já que há uma escassez do leite, do produto no campo. Segundo alguns representantes de laticínios aqui da região, não há tendência de paralisação nem de diminuição da coleta do volume de leite. A repórter Valéria Esteves também conversou com vários produtores, representantes do setor, e ela conta um pouquinho para a gente qual que é a avaliação deles desse cenário. Os produtos lácteos são balizadores da economia. Isso acredita os membros da cadeia produtiva da bovinocultura. E por isso mesmo é preciso pensar a alimentação do gado com sabedoria, ainda mais nesse tempo de Covid-19. Uma sugestão, vamos diminuir os custos. O produtor, nesse caso, tem que diminuir o custo, diminuindo a ração para as vacas possíveis, mas de maneira gradual. Vamos reduzir 1/3 por semana para evitarmos problemas de saúde dos animais. Exemplo, aquela vaca está comendo 3 kg de ração, na primeira semana passo para 2, na segunda passo para 1 e na terceira já não forneço mais nada. Para as vacas que estão com pouco leite, vamos secá-las. Colocar os animais com alimentação mais abaixo. Por que não misturar os ingredientes que compõem a ração na propriedade? Vamos comprar os ingredientes e fazer mistura na propriedade. Também outra sugestão, vamos criar grupos de comunicação, ou através do WhatsApp, e-mail, telefone, para começarmos a fazer compras de maneira conjunta, buscando assim a diminuição de valores no momento de compra. Procure também aumentar a área plantada de capim-capiaçu, ainda em abril. Assim teremos na seca maior quantidade de alimento para o rebanho, um alimento barato e com qualidade.
A alimentação animal é um dos principais custos na pecuária leiteira. Por isso, as medidas para a redução destes gastos já têm sido adotadas por alguns produtores. Diminuímos o número de ordenha e não estamos dando concentrado para os animais, para produzir menos leite e ter um destino para esse leite, porque muitos produtores tiveram até que parar de tirar leite, pois não estava tendo saída. Muitos queijeiros que aqui predominam na nossa região pararam de apanhar o leite e isso prejudicou a todos. Tivemos diminuindo o gado, cortar gado, fazendo alguma secagem de alguma vaca, tirando embaixo, e isso, produção de leite, mais de 100% no são. A crise do coronavírus impacta a produção do queijo. Muitos produtores sentiram o recuo na demanda e até dificuldade para receber aquela produção que já tinha sido vendida. Que nós não sabíamos que ia vir esse problema, né? Todo esse vírus para cá. Já havíamos feito as entregas e demos os prazos para os clientes. E com esse prazo, quando foi para fazer os pagamentos, o pessoal já não conseguiu cumprir, porque os comércios já estavam todos fechados. E com isso já foi o nosso primeiro prejuízo. O segundo prejuízo é que a gente continuou produzindo o mesmo tanto. Não sabíamos que isso ia continuar da forma que foi. E as vacas, elas continuam comendo farelo do mesmo jeito. A alimentação do animal a gente tem que dar, não tem como deixar de dar. E vem a conta no final do mês. O técnico da Emater, Júlio Seabra, também tem orientações para os produtores de queijo artesanal para eles lidarem melhor com esse período de crise. Então a recomendação da Emater é essa: diminua os custos, diminui a produção se for necessário, guardam os queijos em formas grandes de 5 quilos, 6 quilos, que possam maturar para que vocês possam comercializar futuramente. Olha, a queda da demanda por queijo foi geral, não apenas no produto artesanal. Segundo informações da Associação Brasileira das Indústrias de Queijo, a ABIC, cedidas à agência de notícias Broadcast Agro, as vendas no Brasil já sofreram uma queda de cerca de 60%. E em função disso, especialmente, o preço do leite pode sofrer alteração a partir de maio. Foi o que afirmou o presidente da Sileng, o Sindicato das Indústrias de Laticínios aqui de Minas Gerais, José Antônio Bernardes, em entrevista concedida à repórter Valéria Esteves. Mas ele também disse que não espera uma queda muito brusca não no preço pago pelo litro do leite ao produtor no médio prazo, já que a demanda por leite longa-vida, leite em pó, segue aquecida. O José Antônio também tranquilizou os produtores, garantindo que não há uma crise de paralisação na captação de leite por parte dos laticínios. O que se tem visto são casos isolados. A gente tem o áudio dele comentando sobre isso. Com relação aos produtores, até o momento, com muita tranquilidade, eu digo que não está tendo uma crise ainda de paralisação de produção. Há casos específicos em função da produção das indústrias regionais. Tipo queijo. Queijo é um segmento que sofreu muito o primeiro impacto, mas o leite foi absorvido de outra forma, com o direcionamento do Sileng para outras cadeias produtivas. Para os pecuaristas que estão sentindo aí os impactos da crise causada pela pandemia do coronavírus, além das medidas da porteira para dentro que foram orientadas pelos técnicos da Emater, que passam por reduzir os custos, negociar com os laticínios, produzir o queijo maturado em formatos alternativos, tem outras ações que estão sendo também pensadas e articuladas da porteira para fora. O Ministério da Agricultura, por exemplo, publicou um ofício essa semana facilitando o comércio do leite nos estados e municípios, como explica para a gente o diretor executivo da Emater, Feliciano Nogueira. Durante este período em que estamos sob a condição de calamidade pública, os laticínios com inspeção federal poderão receber o leite integral e de uso industrial de laticínios com inspeção municipal ou inspeção estadual. Isso traz para a gente uma notícia importante, considerando que, desta forma, os laticínios de menor porte, distribuídos nas diversas regiões do estado, mas que possuam inspeção municipal ou inspeção estadual, possam manter as suas atividades, continuando a receber o leite de seus fornecedores, e esse leite coletado será então transferido para laticínios
com inspeção federal. A repórter Valéria Esteves também conversou com o analista de agronegócio da FAENG, a Federação da Agricultura e Pecuária aqui de Minas Gerais, o Alisson Lara Fonseca. E ele reforçou que 2020 começou favorável aos produtores de leite, com preços mais elevados em função de uma redução da oferta do produto. E, segundo ele, com a pandemia houve também uma busca maior nos supermercados por produtos com maior durabilidade, como o leite longa-vida, o leite em pó, o que gera uma concorrência entre os laticínios pela captação do leite junto ao produtor. O cenário desenhado no momento é este, porém não há receio ou medo de desabastecimento no atacado e no varejo, pois as indústrias, principalmente de médio e grande porte, estão fazendo essa captação local. Já os produtores de queijo, nós estamos trabalhando o sistema FAENG, sistema CNA, uma articulação com os grandes varejos, para que a gente possa fazer um canal de comercialização direto que vá desafogar esses produtores num momento tão atípico, uma situação tão divergente que a gente tem vivido. A gente faz um intervalo rapidinho agora, mas fica aqui comigo, porque no próximo bloco vamos juntos para José Raidan, lá no Vale do Rio Doce, para ver uma experiência de aproveitamento de dejetos para produzir energia na propriedade com biodigestor. É num minutinho. E nós vamos juntos agora lá para José Raidan, no Vale do Rio Doce, para ver uma experiência de aproveitamento de dejetos para produzir energia na propriedade com biodigestor. As labaredas do fogão de Dona Pauliceia são motivo de alegria da família desde a construção do biodigestor. O gado que está no quintal esperando alimento ou preparados para a ordenha são peça-chave no processo, visto que suas fezes são a matéria-prima para a produção do biogás. Perto do curral, seu Altair mexe as fezes dos animais para dar início ao processo de fermentação e assim produzir energia limpa para dentro de casa, que é levada através dessa mangueira. Em dia com a preservação do meio ambiente, construíram também uma fossa ecológica e um circuito de bananeiras para tratar toda a água produzida na pia e no vaso sanitário. Todo dia eu chegar aqui em casa, dia de domingo, meio de semana, a casa está cheia, cavalgada, vem umas 600 pessoas, só cavaleiro, né, diferente de carro, moto, gente de a pé, todo mundo os banheiros e a fossa permanece vazia, nunca derramou. A Emater incentiva o produtor a encontrar saídas para melhorar sua condição de vida. Essas tecnologias são muito importantes para evitar a contaminação dos cursos de água, né, que cada dia a gente sabe da questão da seca, que está diminuindo o volume dos cursos de água. Então, quando você diminui essa quantidade de dejetos que você joga nos rios, você está contribuindo muito para a questão do meio ambiente. Dona Pauliceia é quitandeira e aproveita o forno aquecido pelo biogás para assar pães e roscas diversas, biscoitos, doces de dar água na boca. Uma infinita lista dessas gostosuras para a família e, principalmente, para atender aos clientes que encomendam os quitutes. Eu já mexia muito no gás porque eu trabalho fora e aí não tinha muito tempo de mexer com a fornalha, né? Então eu comprava muito gás. Aí agora não compra mais, é um por vez, de vez em quando, né? Para pelar porco, para, né, assar alguma coisa no forno a gás. No quintal há uma horta onde encontramos hortaliças que abastecem a casa e às vezes até as visitas. Na ocasião, aproveitaram a presença dos técnicos da Emater para tirar dúvidas. Chegamos exatamente na época de frutificação do jambeiro e são as galinhas que saboreiam a fruta. Dá para notar que essa dieta faz bem a elas. Olha que beleza de jambos! Ainda no município de José Raidan, fomos até a casa do Clóvis, esse moço inteligente que vive inventando moda por ali. Ficamos impressionados quando nos mostrou o motor do trator que inventou para ajudá-lo no trabalho no campo,
nessa área produtiva que divide com os 8 irmãos. Seus filhos já o acompanham nessa jornada. Nessa casa não falta criatividade. O produtor tem formação em mecânica, curso que fez por correspondência pelo Instituto Universal Brasileiro. Isso aconteceu há mais de 20 anos, quando, ouvindo rádio, soube desse curso. Esta é a Voz do Brasil com o Jornal Nacional. Clóvis poderia ganhar o prêmio Criatividade Rural pelas invenções. Primeiro, construiu essa serpentina e, em seguida, fez sozinho o seu biodigestor, que gera tanto gás que até desperdiça. Fiz um curso de internet, de computação, e comecei a mexer lá, fazendo pesquisa. Aí descobri tudo como é que fazia o biodigestor. Aí já comprei o material, com mais ou menos uns 20 dias já estava funcionando já. Geraldo Magela, técnico da Emater, foi quem auxiliou o produtor nessa empreitada. Isso gerou uma economia para a família, não é isso? Verdade. Não só a economia em relação à questão da produção do gás, mas assim, principalmente a questão ambiental, né, que hoje é um foco mundial, né, com relação à questão do efeito estufa, né, e considerando que o biodigestor é um dos, né, equipamentos que ajuda a compensar, né, a inibir a produção desse gás metano para a atmosfera, né, a partir do momento que existe a combustão, né? E assim facilitando também a questão da vida do agricultor, porque tem também, depois da produção do gás, o biofertilizante, né, que também ajuda na eliminação dos agroquímicos, né, e principalmente os adubos, né, que são utilizados na produção agropecuária. Ele construiu, tudo bem. Contudo, quem busca os insumos na propriedade do vizinho é sua esposa. Todo dia se abastecendo ele diariamente, a fermentação não para, né? Ela continua. Aí ele fica com gás direto, aí sempre tem aumento de gás. Todos os dias, a Vanderleia manuseia o biodigestor, inserindo as fezes dos animais nessa caixa, onde mistura com água até obter uma consistência homogênea para, enfim, chegar ao destino. A comida estava muito boa. Ela preparou com carinho e em tempo recorde essa maravilhosa galinhada. Imagina só o sabor. Diariamente, Vanderleia equilibra seu tempo entre ser dona de casa e professora no município. Plantou uma horta que recebe o biofertilizante, que é o produto final do processo de geração de energia limpa e renovável. E nessa jornada, o Clóvis também ajuda. No Alto Jequitinhonha não faltam motivos para encontrar os amigos. Lembra do seu Altair, que citei no início da reportagem? Nos disse que tem vontade de que os vizinhos adotem essa tecnologia para as contas folgarem no final do mês. Tem que ter muito gás mesmo, seu Altair, porque receber mais de 150 pessoas na época de cavalgada, nesse espaço, requer muita energia, em todos os sentidos. E a gente se despede tentando entender a linguagem desses papagaios ariscos que parecem dominar o pedaço. E a gente faz um intervalo rapidinho agora. No próximo bloco temos dica técnica e receita, num minutinho. O inoculante é um produto que contém micro-organismos com uma ação benéfica para o desenvolvimento das plantas. E essa semana nós recebemos a dúvida do produtor José Ricardo Falcão Moreira, lá de Jequitibá, aqui na região central do estado, e ele pergunta qual seria um bom inoculante para a cultura do feijão. Quem responde ao José Ricardo é o coordenador estadual de culturas da Emater, Sérgio Regina. A inoculação das plantas de feijão antes do plantio é uma prática muito exitosa, que dá muitos resultados, aumentando a produtividade em até 30% ou mais. Existem hoje vários produtos comerciais no mercado que podem ser usados.
E também existe a opção de o próprio produtor fazer o seu inoculante em casa. As leguminosas, a exemplo do feijão, da soja, do amendoim, elas têm uma propriedade muito interessante de fixar o nitrogênio atmosférico no solo, fazendo uma simbiose com bactérias do gênero Rhizobium. E o inoculante nada mais é que um coquetel dessas bactérias. Você pode fazer o seu inoculante em casa colhendo raízes finas do feijoeiro, onde você notar a presença de nódulos dessas bactérias. Em um copo de 250 ml de raízes finas, você bate no liquidificador essas raízes com água e mistura com as sementes antes do plantio. Um copo de raízes dá para inocular 800 gramas de sementes. Caso você não tenha plantas de feijão noduladas, qualquer boa casa comercial no mercado vende os inoculantes comerciais. A Emater, apesar desse momento difícil, em que estamos de quarentena, para evitar um problema maior nessa pandemia que nos aflige agora, ela está a postos e trabalhando. Nós estamos em casa, mas estamos alertas às dúvidas dos nossos produtores. Temos os nossos contatos na nossa página de internet e estamos à disposição para qualquer dúvida. Muito obrigado. E chegou a hora gostosa do programa. Hoje temos no prato quibe de mandioca, que é um tipo de purê. Nessa receita, feito com pernil na cachaça. Olha que trem bom. No Minas Rural desta semana, você aprende a preparar o quibe, um prato tradicionalmente de origem africana, mas que o chefe Rodrigo Fajoli incrementou com ingredientes da culinária mineira. Não é isso, Rodrigo? É isso mesmo. Nós trouxemos a cozinha africana para Belo Horizonte, para Minas Gerais, e acrescentamos o que tem de típico da cozinha mineira, como a cachaça, a carne de porco e a mandioca. Muito bem, anotem aí os ingredientes. Para o pernil, 600 gramas de pernil em cubos, 30 ml de cachaça, 30 gramas de banha de porco, meia cebola grande picadinha, 2 dentes de alho picadinhos, 10 gramas de colorau, pimenta do reino a gosto, tempero caseiro a gosto, 1,5 litro de caldo de legumes. Para a preparação do pernil na cachaça, nós vamos temperar o pernil. Para temperar o pernil, nós vamos utilizar o tempero caseiro, acrescentar a pimenta do reino, a gosto, e a cachaça. E para misturar os sabores, a gente mistura os ingredientes e reserva. E agora nós vamos fritar a carne. Vamos acrescentar a banha de porco, a cebola, o alho e o colorau. A carne, nós vamos deixar a carne fritar e assim que ela estiver frita, nós vamos introduzir a cachaça. Vamos precisar agora flambar essa carne de porco, esse pernil. Então nós vamos trocar de panela, passar para uma frigideira, para poder acontecer o processo de flambar. Após o processo de flambar, nós vamos retornar para a panela e acrescentar o caldo de legumes para poder cozinhar a carne. Após colocar o caldo de legumes, nós vamos tampar a panela e deixar cozinhando por em torno de 20 a 30 minutos. Enquanto a carne está sendo preparada, nós vamos fazer o quibe de mandioca. Anote aí os ingredientes.
500 gramas de mandioca em cubos, meia cebola grande picadinha, 2 dentes de alho picadinhos, 20 gramas de banha de porco, 10 gramas de colorau, sal a gosto, 1,5 litro de caldo de legumes, cheiro verde a gosto. Então, para a preparação do quibe de mandioca, nós vamos utilizar a panela de pressão, justamente para adiantar o tempo, o tempo de cozimento e para poder a mandioca desmanchar. Vamos acrescentar agora a banha de porco, a cebola, o alho, o colorau, a mandioca, sal a gosto e o caldo de legumes. Vamos tampar a panela e deixar o cozimento em torno de 15 a 20 minutos. Verificando que a mandioca já está cozida, com o auxílio de uma colher a gente amassa mais um pouco para poder o caldo engrossar, reservar e em seguida nós vamos entrar com o pernil na cachaça. Vamos verificar agora se o pernil na cachaça está no ponto correto e logo em seguida nós vamos introduzir junto com o quibe de mandioca. Finalizar com salsa e cebolinha. O prato está pronto. Bom apetite. Obrigada. O Minas Rural está acabando, mas a gente continua em contato ao longo da semana lá pelo site www.emater.mg.gov.br. E você nos acompanha também nas redes sociais da Emater. Estamos lá no Facebook, no Instagram, agora também no Spotify com o podcast Estação Rural. E você pode rever este programa a hora que você quiser lá no nosso canal do YouTube. É só procurar pelo Minas Rural na plataforma. E se gostar, faz a gentileza, se inscreve lá no canal, curte e comenta o nosso conteúdo para a gente saber o que você está achando e poder fazer sempre melhor. Eu estou aqui te aguardando na semana que vem. Tchau!